Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. Vamos fazer uma série de vídeos sobre as campanhas das grandes seleções e Copas do Mundo. E vamos começar essa série falando da história da seleção argentina em Copas do Mundo. Mas antes de eu contar a trajetória da Albiceleste em mundiais, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já, pois as suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. A seleção argentina de futebol é uma das maiores e mais bem-sucedidas seleções de futebol do mundo. Podemos listar inúmeros grandes jogadores argentinos que desfilaram classe, garra e paixão nos mundiais. Como não lembrar do genial Diego Armando Maradona, do Mário Kempes, do Batistuta, do Ortega, do Verón, do Lionel Messi, enfim. O que não falta é história e craques quando falamos da seleção albiceleste. A história da Argentina em mundiais começou logo no primeiro mundial disputado no Uruguai em 1930. A Argentina estava no grupo 1, junto com Chile, França e México. O regulamento era o seguinte: haviam 13 equipes, divididas em 3 grupos com 3 times, e um com 4 times. O que havia 4 times era exatamente o grupo da Argentina. A vitória valia 2 pontos, o empate 1 e a derrota obviamente 0. Os primeiros colocados de cada grupo fariam as semifinais. A Argentina então venceu seus 3 jogos na fase de grupos. Nas semifinais goleou os Estados Unidos por 6-1, mas na final foram superados pelos uruguaios donos da casa por 4-2, ficando assim com o vice-campeonato. Já na Copa de 1934 na Itália, o formato de disputa era totalmente eliminatório entre as 16 seleções, sendo 8 cabeças de chave que não se enfrentariam na estreia. Entre estes cabeças de chave estava a Argentina. Literalmente, para vocês entenderem, a Copa do Mundo começava já nas oitavas de final e a Argentina perdeu de 3-2 para a Suécia e foi eliminada. Na Copa de 38, a Argentina não foi, pois não concordou com uma segunda Copa seguida na Europa, enquanto as edições de 1942 e 1946 foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. Nas Copas de 50 no Brasil e 54 na Suíça, a Argentina desistiu de participar por questões políticas e problemas internos com a AFA. Em 1958, a Albiceleste voltaria a disputar uma Copa do Mundo após 24 anos, mas caiu na primeira fase, com derrotas para a Alemanha Ocidental na estreia por 3-1, e foi goleada pela Tchecoslováquia por 6-1, sendo esta a pior derrota da Argentina na história das Copas. E a sua única vitória foi contra a Irlanda do Norte, terminando a sua fraca participação em 1958 com 2 pontos na lanterna do grupo 1. No Mundial do Chile, em 1962, a Argentina fez mais uma campanha muito fraca, caiu no grupo 4, com as fortes Hungria e Inglaterra e com a fraquíssima Bulgária. Venceu só os búlgaros na estreia por 1-0. No segundo jogo não aguentaram o time inglês liderado pelo Bob Charlton, perdendo por 3-1. E no último jogo da primeira fase, empate sem gols contra a Hungria, ficando assim com 3 pontos na terceira posição, empatado com a Hungria que se classificou em segundo, mas perdendo pelo saldo de gols. A Argentina ia muito bem na Copa América, mas nos mundiais, como estamos vendo, tirando a estreia em 1930, sempre saiu na primeira fase. E nesta altura, o Brasil e o Uruguai, seus maiores rivais, tinham 2 conquistas de Copas, sendo os maiores campeões mundiais empatados com a Itália. Na Copa de 1966 na Inglaterra, a Argentina finalmente passou da primeira fase, apesar de ter também caído num grupo bem difícil, que tinha a Alemanha Ocidental, a Espanha e a Suíça. Os argentinos venceram a Suíça e a Espanha por 2-0 e 2-1 respectivamente, e empataram em 0-0 com a sempre forte Alemanha, ficando em segundo pelo saldo de gols. Como a Argentina ficou na segunda posição do grupo B, nas quartas de final tiveram que enfrentar a Inglaterra, a dona da casa. E a Albiceleste foi derrotada por 1-0, mas fez uma boa campanha.
O jogador Luiz Artime foi o destaque do time, com 3 gols. A título de curiosidade, Luiz Artime atuou no futebol brasileiro após o Mundial, atuando pelo Palmeiras e também pelo Fluminense. A Argentina ficou fora da Copa de 1970, ao contrário de 38, que não foi por opção sua, e de 50 e 54, que não foi por questões políticas. Desta vez não conseguiu passar pelas eliminatórias, perdendo no triangular para Bolívia e Peru, ficando na última posição, com os peruanos avançando até o Mundial. Este foi um completo vexame argentino. No Mundial de 1974 na Alemanha Ocidental, a Albiceleste fez uma campanha discreta. Este Mundial teve 16 seleções divididas em 4 grupos, classificando os 2 primeiros de cada grupo para uma nova fase de grupos, aonde os primeiros colocados fariam a final do Mundial e os segundos a disputa de terceiro lugar. Na primeira fase, a Argentina ficou na segunda posição, com uma vitória sobre a fraquíssima seleção do Haiti, empate contra a Itália e derrota para a Polônia. Na segunda fase, a Argentina caiu com a Alemanha Oriental, Brasil e Holanda, e foram triturados pela Holanda de Cruyff por 4-0. Perderam para o Brasil por 2-1, além do empate em 1-1 contra a Alemanha Oriental, terminando assim na última posição do grupo, mesmo contando com bons nomes como o bom goleiro Fillol e o craque Mário Kempes, mas sucumbiu. Em 44 anos de Copa até então, a Argentina era uma coadjuvante total, mas isso começaria a mudar no Mundial seguinte. Em 1978, no auge da ditadura militar de Jorge Rafael Videla, foi realizada a Copa do Mundo na Argentina. O regulamento foi o mesmo da Copa anterior. Na primeira fase, vitória sobre a França e a Hungria. E no terceiro jogo, derrota para a Itália, classificando assim na segunda posição. Na segunda fase, venceu a Polônia por 2-0 e empatou em 0-0 contra o Brasil, no jogo conhecido como a Batalha de Rosário. Vocês devem imaginar o porquê, né? E no terceiro jogo, venceu o Peru por 6-0, num jogo cercado de polêmicas, pois como a partida não foi realizada no mesmo horário que Brasil e Polônia, os argentinos entraram em campo sabendo o placar que teriam que fazer para passar os brasileiros no saldo de gols. Além disso, o goleiro da seleção peruana, Ramón Quiroga, era argentino de nascimento, e muitos também apontam a interferência da ditadura argentina. Porém, nada de concreto foi provado, e a Argentina de César Menotti venceu a Holanda por 3-1 na prorrogação, na final, conquistando seu primeiro título e consagrando nomes como o arqueiro Fillol, o excelente zagueiro Passarella e o craque Mário Kempes, para sempre no coração dos torcedores argentinos, e meio que limpando também a barra de Menotti, por não ter levado a jovem promessa Diego Maradona ao Mundial. Em 1982, no Mundial da Espanha, a Argentina vinha confiante depois do primeiro título mundial. Contava com os experientes Kempes, Passarella, Fillol, o técnico era o mesmo César Menotti, mas tinha o plus do genial Maradona. Porém, a Argentina fez uma Copa muito abaixo do esperado, com derrota na primeira fase para a Bélgica e vitórias diante da decadente Hungria e da pífia seleção de Honduras, ficando em segundo lugar. Na segunda fase teria o Brasil, seu maior rival, e a Itália como adversários, e foram 2 derrotas. Perdeu da Itália por 2-1, e no segundo jogo não viram a cor da bola contra o Brasil, perdendo por 3-1 e ainda com o Maradona sendo expulso e fazendo uma Copa muito abaixo da crítica. Voltaram para casa os hermanos com um frustrante 11º lugar. Mas no Mundial seguinte, de 1986, com o Maradona mais experiente, a campanha foi épica no México. Na primeira fase foram 2 vitórias contra as fracas Bulgária e Coreia do Sul, e um empate contra a sempre forte e poderosa Itália. Nas oitavas de final, vitória de 1-0 sobre o rival Uruguai. Nas quartas de final, os argentinos teriam os ingleses pela frente.
Movidos pelo sentimento patriótico e pela amargura da derrota na Guerra das Malvinas, a Argentina fez 2-1 na Inglaterra, com um gol de mão do Maradona, gol conhecido como La Mano de Dios, e um gol antológico, que o Maradona driblou todo o time inglês, a Rainha Elizabeth e a Margaret Thatcher, botando a Argentina na semifinal. Na semifinal foi a vez dos belgas sofrerem com a genialidade de Maradona. Vitória argentina por 2-0, com 2 gols dele. E na final, mesmo não balançando as redes, conduziu o time à vitória sobre a Alemanha Ocidental por 3-2, dando assim o bicampeonato de maneira indiscutível. Repito, indiscutível. E repito mais uma vez, indiscutível, para que fique claro, porque a imprensa brasileira ajudou a promover uma falácia que a Argentina foi campeã roubada graças ao gol de mão, relegando uma das maiores atuações individuais em Copas do Mundo, se não for a maior, para um segundo plano. E aqui no nosso canal evitamos cair em falácias deste tipo. Na Copa de 90 na Itália, a Argentina chegou na final da base da superação. Foi entre trancos e barrancos, após ficar na terceira posição de seu grupo, perdendo na estreia para a surpreendente seleção de Camarões, vencendo a União Soviética por 2-0 e empatando com a Romênia. E assim teria o Brasil, seu maior rival, nas oitavas de final. E num jogo que foram totalmente dominados pelos brasileiros, Maradona desequilibrou, fez fila no meio de campo do Brasil e serviu Canidia, que driblou Tafarel e fez o gol da vitória argentina, mandando assim o Brasil, seu maior rival, de volta para casa de maneira precoce e até surpreendente. Nas quartas de final, vitória nos pênaltis sobre a Iugoslávia após um 0-0. E na semifinal teriam os italianos, donos da casa, em Nápoles, no estádio do Napoli, onde Maradona viveu o seu auge, sendo o ídolo máximo do clube do sul da Itália. Com a torcida até um certo ponto dividida, a Argentina segurou a Itália no empate por 1-1, e nos pênaltis Goicoechea brilharia mais uma vez, colocando a Argentina na final. Porém, na final contra a Alemanha Ocidental, a Argentina foi derrotada por 1-0, num pênalti bem polêmico. No Mundial de 94 nos Estados Unidos, a Argentina fez uma Copa horrorosa, caindo nas oitavas de final. Bem verdade que a Argentina quase nem foi para a Copa porque teve que disputar a repescagem contra a Austrália. Maradona na Copa de 94 foi pego no exame antidoping, e isto mexeu muito com os comandados de Alf Basile. A Argentina fez 6 pontos na primeira fase, com 2 vitórias sobre a Grécia e a Nigéria, e derrota para a Bulgária. Nas oitavas de final, foi derrotada por 3-2 pela Romênia de Hagi, e assim encerrava sua melancólica participação nesta Copa. Na Copa de 98 na França, a primeira Copa da seleção argentina sem o Maradona, mas com o Batistuta mais experiente após o fiasco de 94, com o bom Cláudio Lopes e o excelente Ariel Ortega, a Argentina fez uma campanha segura na primeira fase, 3 vitórias em 3 jogos, contra a Croácia, Jamaica e Japão. Nas oitavas de final, despacharam os ingleses nos pênaltis, após um empate em 2-2 no tempo normal, mas nas quartas de final foram eliminados pela Holanda num jogaço. A partida estava 1-1 até perto dos 45 minutos do segundo tempo, quando o craque holandês Bergkamp decidiu e marcou um golaço, pondo 2-1 no placar e classificando a Laranja Mecânica para a semifinal. A Argentina, junto com a França, que foi campeã do mundo, no pós-Copa de 98, até o início do Mundial da Coreia e do Japão em 2002, sobravam em relação às demais seleções, mas deram um vexame em tanto. A Argentina, que contava com Batistuta, Aimar, Simeone, Sorin e o comando do excelente treinador Marcelo Bielsa, não passou da primeira fase com 4 pontos, com uma vitória sobre a Nigéria na estreia por 1-0. Derrota para a Inglaterra por 1-0 e empate em 1-1 contra a Suécia, completando assim o fiasco em 2002. Com muitas lições aprendidas após o fiasco de 2002, a Argentina chegou na Copa do Mundo da Alemanha em 2006 com um time que mesclava juventude e experiência, e na minha opinião fez um bom mundial.
ficou na primeira colocação de seu grupo, vencendo a Costa do Marfim, goleando a Sérvia e Montenegro, e neste jogo um tal de Lionel Messi fez a sua estreia em Copas, inclusive marcando seu gol. É empate contra a Holanda em 0-0. Nas oitavas de final, a Argentina venceu o México por 2-1, mas nas quartas de final, mesmo com um time superior, após o empate em 1-1 com a Alemanha no tempo normal, foram superados pela Alemanha, os donos da casa, por 4-2 nos pênaltis. Em 2010, Lionel Messi já era o melhor jogador do mundo. A expectativa era que ele liderasse a Albiceleste ao tricampeonato mundial na África do Sul. Mas tanto Messi como a seleção argentina foram uma completa decepção. Após uma primeira fase fácil, num grupo fácil, com 3 vitórias sobre a Nigéria, Grécia e Coreia do Sul, e uma vitória contra o México, sempre o México nas oitavas de final, a Argentina foi goleada pela Alemanha nas quartas de final de maneira impiedosa por 4-0. E o melhor jogador do mundo saiu do Mundial sem fazer um gol sequer. Na Copa de 2014 no Brasil, a Argentina fez seguramente a sua melhor campanha desde a Copa de 1986, quando foi campeã. Passou tranquilamente pela primeira fase, com 3 vitórias sobre a Bósnia, Irã e a Nigéria. Nas oitavas de final, tiveram trabalho para passar do ferrolho defensivo suíço por 1-0 na prorrogação, gol de Di Maria após uma jogada de Messi. Nas quartas de final, uma vitória segura sobre a talentosa Bélgica por 1-0. Nas semifinais, jogo duro contra a Holanda e vitória nos pênaltis após um arrastado 0-0. Na final, o adversário era a Alemanha, que havia surrado o Brasil por 7-1. A Argentina fez um bom jogo, teve oportunidades de ganhar a final, se vingar dos carrascos de 90, 2006 e 2010 e de levantar a taça na casa do maior rival, o Brasil. Mas no final do segundo tempo da prorrogação, Mário Götze deu o título para os alemães, frustrando o sonho de Messi, Di Maria e companhia. Enfim, chegamos na Copa de 2018 na Rússia, onde a participação da Argentina foi patética. O time de Sampaoli era uma completa zona. O mesmo não tinha comando, as panelas eram explícitas. Na estreia, empate contra a inexpressiva seleção da Islândia em 1-1. No segundo jogo, foram destruídos pela Croácia de Luka Modric e Rakitic por 3-0. E no terceiro jogo, venceram adivinha quem? A Nigéria por 2-1, se classificando em segundo, tendo que enfrentar a França nas oitavas de final. Apesar do favoritismo claro dos franceses, a Argentina fez o seu melhor jogo na Copa. Chegaram até estar ganhando de 2-1. Mas aí Mbappé resolveu o jogo para os franceses e a França venceu por 4-3, mandando Messi e companhia limitada para casa. E agora no Catar, o que você acha sobre as possibilidades de título dos hermanos? Conta aqui nos comentários, eu quero saber. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações. Em breve faremos de outras seleções. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.